Bom, então, hoje é dia 4 de janeiro de 2026. Segue a nossa sequência de vídeos para o canal Herdeiros da Terra, nesta série Fim do Mundo. Hoje eu vou abordar um assunto dos mais polêmicos, dos mais difíceis de ser interpretados, porque ele é muito diverso. Então, eu vou dar uma ênfase somente neste assunto, que é um dos mais relevantes que temos dentro desta série. É sobre o Cristo. Eu falei de Deus, do Satanás apresenta Deus. Cristo identifica e apresenta o Satanás. E quem é o Cristo? Conhecemos Jesus, o Cristo, e muitos acham que somente Ele é Jesus Cristo. Ele afirma isso, ele mesmo afirma que ele já era antes de Abraão. Para outros, ele diz que ele já era antes de Davi. Então, somente como pode? Você não tem 50 anos? Como conheceu Abraão? Tipo assim. As dúvidas dessa gente que acreditava que o Cristo seria algo mirabolante, algo fora do normal. No entanto, ele era um menino criado num sistema, numa comunidade, numa tradição que ia todo ano para a festa em Jerusalém, porque essa tradição levava e considerava que era em Jerusalém que se adorava a Deus. No entanto, esse menino, aos 12 anos, se rebela, se renuncia àquela tradição e sai. Porque ele tinha que fazer as coisas do meu pai. Eu devo cuidar das coisas do meu pai. Falou para o pai e a mãe dele, mas olha que incógnita agora, quem é esse Cristo? Abandonou o pai e a mãe, abandonou o seguimento com 12 anos, porque ele tinha que cuidar das coisas do pai. Então esse é o Jesus, o Cristo. Quando no meio de tanta pergunta, de tanta opressão que tentaram prender ele, que tentaram fazer com que ele se perdesse nas palavras e eles pudessem acusá-lo para prendê-lo, matá-lo, qualquer tipo de acusação, ele simplesmente se defendeu livre. E no final ainda sobrou uma pergunta para eles. Ele fez a pergunta, mas da onde vem o Cristo? Eles sabiam, eles diziam assim, todo mundo dizia, é filho de Davi, é da descendência de Davi que vem o Cristo. Embora não aceitando que ele era o Cristo, mas diziam, já tinham na sua tradição que o Cristo vinha da descendência de Davi. Disseram para ele, vem da descendência de Davi. Ele diz, tá, mas como pode? O próprio Davi falando em espírito, né? Ontem ainda falei sobre essa situação de falando em espírito, de estar vivo. O próprio Davi, falando em espírito, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos vossos pés. E agora? Ninguém mais teve resposta, ninguém mais teve pergunta, coragem de perguntar alguma coisa para ele. Por quê? Como pode o próprio Davi chamar o Cristo de Senhor se fosse filho dele? Não podia. Então ele estava antes de Davi. Por isso Davi diz,
O Senhor disse ao meu Senhor. Claro, o Senhor, o primeiro, o mais velhinho, é o solo. Ele é o Senhor. Somente Ele. Mas, depois que o homem peca, depois que o homem se perde, vem alguém que se cai na realidade. Sempre, no meio desses perdidos, tem um que está disposto a lutar, a sentar à direita do Pai. A sentar à direita do Pai não é sentar como eu estou sentado aqui. É alguém que luta, é alguém que se dispõe inteiramente à disposição do Pai. Então esse estava assentado à direita do Pai, porque ele simplesmente se coloca à direita desse que é o solo, que é o nosso Senhor. Então esse Senhor fala nesse que então é o Cristo, que é o que representa ele. Porque adianta vir de outro modo? Não, ele tem que vir em humano. Ele é humano, este é humano, e ele é Cristo. Então tinha vindo quantos? Até Davi já, né? Já tinha vindo quantos? Ele já era antes. Quem mais era? Vamos citar Abel, né? Quando eles acusam ele de tanta coisa, ele diz assim: vocês vão pagar pelo sangue, desde o inocente Abel até Zacarias, filho de Baraquias. Todo esse sangue inocente recairá sobre esta geração. Agora já começou a clarear que ele, sendo Jesus o Cristo, ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la, porque a lei está com os profetas. A lei e a verdade está com os profetas, e eu não posso mudá-la, eu vim para cumpri-la. Então, se ele estava cumprindo uma lei que estava com os profetas, e ele revela que Abel é o primeiro inocente morto, pela mão desses perseguidores, pela mão dos maldosos, que a história lá na Bíblia conta que o irmão matou o irmão e por inveja e tal. Para ele não era bem assim o assunto, para ele tinha uma significância muito maior. Ele é o primeiro inocente morto, Abel. E quantos outros passaram? Todos esses lutando em defesa do Pai. Em defesa do Pai. Então, todos esses que se declaravam inteiramente ao lado, à direita do Pai, se assentava inteiramente à direita a ponto de ser morto, e ele não arredava o pé. Esse Jesus, o Cristo, sabia da sua missão também. Para ele já estava determinado a sua morte. E ele, de modo nenhum, arredou o pé e nem revidou. Ele encarou. Então, por isso, ele é chamado de o verdadeiro Cordeiro de Deus. O verdadeiro Cordeiro de Deus. Nesse sentido, Jesus, o Cristo. Mas todos os outros que lutaram desse jeito, desse lado, estiveram assentados à direita do Pai, eram Cristo também. Daniel era Cristo. Elias era Cristo. Elias era Cristo quanto ele. Abraão, Moisés, todos estes eram, nos seus tempos, foram Cristo quanto ele foi, Jesus. E aí, então ele se assenta à direita do Pai e se mantém. Porque era assim que se identificava. Em outras partes ele também vai dizer, pela fruta vocês conhecem a árvore. Né? Pelos frutos vocês conhecem a árvore. Se ele não faz, se ele não pratica, então duvide do que ele fala. Porque falar é fácil. Falar é fácil, eu quero ver praticar.
Quero ver colocar em prática. Mas até aí tudo bem. Então, identificado como funciona essa profissão de Cristo. Profissão de Cristo. Não era somente Jesus o Cristo. Todos esses outros exerceram uma função de ser Cristo. Todos os profetas que foram mortos. Todos foram mortos. Quando chegou no tempo de Jesus, também não podia ser diferente. Ele tinha que ser morto. E morreu na cruz. E ressuscitou para nunca mais morrer. Só que, como eu já disse ontem, que Jesus, ele não termina o mundo em Jesus o Cristo, porque tinha mais coisas para se cumprir para frente. Claro. Ele diz que voltaria um novo Cristo. Voltaria um novo Cristo, com todos os seus anjos. Este Cristo, com todos os seus anjos, quando ele vier, ele reunirá os escolhidos nos 4 ventos da terra. Mas quando que vai ser isso? Não. Ninguém sabe. Somente o Pai. Somente o Pai sabe quando que essas coisas vão acontecer. Mas vocês terão sinais. Assim como a figueira, quando está para chegar o verão, ela floresce, ela solta ramos. Vocês sabem que está chegando o verão. Então, quando vocês virem as coisas da qual disse o profeta Daniel, olha lá, a terra toda desolada. Quando vocês virem o que disse o profeta Daniel, saberão que isso está à porta. A terra toda desolada. Ou em outras palavras, ele diz assim, a grande desolação no lugar santo. A grande desolação no lugar santo, a terra. Então o Filho do Homem viria com todos os seus anjos. Olha que lindeza. E ele não lutaria presencial. Mas olha que incrível, ele viria nas nuvens. Ele viria nas nuvens. Esse chegou e está nas nuvens, falando aos 4 ventos, e reunirá os seus escolhidos. De que maneira? De que maneira? Isso tudo que eu estou falando se comprova que está aqui. Tudo que foi já antecedente à minha existência aqui. Mas está aqui. Esse Cristo, com todos os seus anjos, está aqui, ó. Aí, ó. Olha que lindeza. Olha que lindeza. Explicadinho. Para todos que querem ver. Venham e vejam. O Apocalipse diz assim, ó. Chegará um tempo que quem diz a verdade chega e diz, venham e vejam, venham e vê. Está aqui. Preste atenção numa reportagem que Globo Rural apresentou com esta figura, com esta personagem. Fala assim. Agora o Globo Rural vai contar a história de uma das agrônomas mais importantes do Brasil, a doutora Ana Maria Primavesi. Em 60 anos de carreira, a doutora Primavesi deu aulas, escreveu livros, fez conferências, ganhou prêmios em vários países. No centro do seu trabalho está o manejo ecológico dos solos. Quem conta essa história é o repórter Nico Iazzi, com imagens do Jorge dos Santos. Uma agrônoma que desvendou mistérios da vida no solo. A doutora Primavesi é um ponto de virada na agricultura tropical. Uma pensadora que virou referência nas universidades. Hoje, para mim, a doutora Primavesi é uma grande cientista, aportou muito na área da ciência, uma pessoa espetacular. Uma pesquisadora que entrou no dia a dia das famílias do campo. A doutora Primavesi, para mim, é a mãozinha de anjo da agricultura orgânica.
42 anos, a doutora Ana Maria Primavesi caminha com dificuldade, fala baixinho, mas permanece afiada no pensamento. Nosso primeiro encontro é no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. A agrônoma veio acompanhada da com uma terra melhor. Então eu fiz uns recortes só do vídeo aqui para tentar ser mais rápido, porque quem quiser assistir está na página dela, Ana Maria Primavesi, página disponível inteira do trabalho dela, está em muitos canais aí que divulgam o trabalho dela. Então isso é apenas uma ênfase do que para mostrar a imagem dela aqui. E eu fiz alguns recortes, mas aqui agora vai apresentar uma segunda percepção, uma segunda comprovação de como é o Cristo. A intérprete do trabalho dela, descrevendo, explicando o porquê que ela sabe das coisas. Ela não separa, ela vê tudo como um todo. Ela mesma vai dizer no final da reportagem aqui, a gente vê as coisas no todo, você não pode ver as coisas num detalhe, numa parte só, separada. Ela é num todo. Essa é importante, a Virgínia dizer isso, porque é através disso que ela aprendeu. Como a água nasce, como tudo está se desenvolvendo. Ao longo da carreira, a doutora Primavesi sempre defendeu uma agricultura natural, sem agrotóxico. Uma agricultura que valoriza a vida no solo. A minha paixão é solo. A paixão é o solo. Por que é uma paixão para a senhora? Eu não sei, mas para mim, porque aí nasce tudo. Tudo depende do solo, inclusive as obras. Mas para saber mais sobre a história, E ela fala que ela teve professores muito bons. E esses professores, eles trabalhavam a matéria de uma forma mais geral, linkavam uma coisa na outra. E ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? O meu pai fez agricultura. Eu adorava o que ele fez. E eu me encantei pela agricultura. na Universidade Rural de Viena, a jovem Ana se formou em Primavesi, agrotóxico não entra. Mas claro, tóxico sempre é contra a vida. O Senhor usa agrotóxicos para matar a vida. De toda obra dedicadas à agricultura, aos agricultores e ao estudo de um universo fascinante. Eu acho que a pessoa tem que ver que a terra é a base de toda a vida, tanto de vegetal como animal e humano. Você tem que ver o mundo inteiro como um conjunto. Há alguns dias, a doutora Primavesi viajou para a Alemanha para receber um prêmio da Federação Internacional da Agricultura Orgânica. Mais uma homenagem a essa pioneira da agricultura tropical. Parabéns. Bom, deu para entender a conclusão. Ela, então, inteiramente à direita do Pai. Somente a Ele eu amo, adoro e presto culto. É isso a profissão e a função dela, que tinha sido formada junto com muitos outros que nem sequer consideram isso. Só pensam em ganhar e diz fazer cada vez mais render para o seu bolso. Ela, em vez, estudou para isso e em vez de praticar isso, recusou isso. Isso é um ponto muito interessante. Que você identifica a fruta a árvore pelo fruto. Você identifica a árvore pelo fruto. Aí Jesus também diz o seguinte: eu não busco honra e glória para mim. Eu não busco honra e glória para mim. E ninguém dos outros pode fazer isso, né? Inclusive ela. Então, quando aqui estão anunciando, o Nelson está anunciando
esse recebimento, desse reconhecimento de um prêmio que ela ia ganhar, é muito interessante e muito importante que seja mencionado mais esse detalhe. Tem muitos outros, claro, tem muitos outros que comprovam, mas alguns deles, e mais esse então, só para mim terminar esse vídeo aqui, que no dia que ela foi receber esse prêmio, que então era um reconhecimento, que podia ela encher o peito e achar que aquilo, né, ficar babando o ovo, pelo contrário, ela ofendeu todos que querem se parecer o que não são. Claro, ela ameniza as palavras, se parecer o que não são. Como também aqui na Bíblia também tem essa situação. Ele não pode ser atacado, usar palavras forçadas, mas ele diz as palavras disfarçada. Mas ele está dizendo, se parecerem o que não são, ou seja, enganoso, mentiroso, né? Então, quando ela foi receber o prêmio, é só procurar que também tem aí a reportagem desse dia, desse recebimento, desse prêmio que ela foi receber, que o Nelson anunciou ali, até a data, semana que vem. Quando ela foi receber o prêmio, eles chegaram, falaram, nossa, Ana Primavesi, é muito importante, aqui o diretor executivo Marcos Albens, quem fez a apresentação dela, e a Primavesi simplesmente diz o seguinte: sempre estive convencida de que o solo é a base de toda a vida. Uma vez convencida disso, meu trabalho foi direcionado e não me preocupei com o que os outros pensam e falam. Segui fazendo aquilo que acredito firmemente. Pronto, matou a charada. Quando ele falou, se desse momento, aqui, aí ela diz o seguinte: eu sempre vivi entre as pessoas simples, porque eu gosto mais delas do que aquelas que querem representar o que não são. As pessoas verdadeiras. Então ela disse, eu gosto de ficar do lado da verdade, porque do lado dos enganosos não tem lugar para mim. Ao invés de ela então se achar importante, que ela estava sendo reconhecida por um prêmio, ela fez o que Jesus fez naquelas ocasiões. Eu não busco honra e glória para mim. Pelo contrário, eu tenho uma missão, que é com a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com a vida, com a verdade e com o caminho. O caminho é o Pai. O caminho é o Pai. A vida é o que importa. E a verdade não pode ser esquecida. Então, Cristo veio com todos os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. E reunirá os seus escolhidos nos quatro ventos da terra, pelos telhados, nas nuvens, que está acontecendo. Nos aguarde.